Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a professora Natália, professora de língua portuguesa da Escola Júlia Alenquer Fontinelli, e essa aula é uma revisão para avaliação global do terceiro bimestre dos primeiros anos. Nós abordamos na nossa AP1 em literatura, o classicismo, e em gramática, língua e linguagem, figuras de linguagem. E na nossa AP2 trabalhamos em literatura, o classicismo em Portugal, e língua e linguagem, que é a nossa gramática, a semântica. Então, iremos abordar o classicismo. Trouxe essa imagem para vocês, que é o homem no centro de tudo, né? Então, tem muita ligação com o classicismo. O classicismo é a produção literária do Renascimento, movimento cultural que acentuou a valorização da cultura da antiguidade clássica e do antropocentrismo, que significa o homem no centro de tudo, iniciada no humanismo. O contexto histórico e cultural. Teve a crise da igreja, era a época da reforma protestante, liderada por Lutero. A ciência passou a questionar os dogmas da igreja. O humanismo, a religião não deixou de ser importante, mas o homem passou a se preocupar com si próprio, valorizando a sua vida aqui na Terra. O antropocentrismo, o homem passava a ser evidenciado e não mais Deus. Expansão marítima. Com as grandes navegações, o homem foi além dos limites da sua terra. Mercantilismo, o crescimento do comércio e das cidades. Invenção da imprensa, que contribuiu muito para a divulgação das obras de vários autores gregos e latinos. Cultura clássica. As principais características: resgate dos elementos artísticos da cultura grego-romana, retomada da mitologia, idealismo, busca pela perfeição estética e pelo amor platônico e elevado, universalismo. Os assuntos pessoais ficaram de lado e as preocupações universais passaram a ser privilegiadas. Predomínio da razão, a expressão dos sentimentos era controlada pela razão. Busca pela perfeição das formas, métrica, rima, correção gramatical, tudo isso passa a ser motivo de atenção e preocupação. Agora vamos falar um pouquinho das figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos, palavras, expressões, repetições, etc., utilizados com a finalidade de produzir determinados efeitos expressivos. Temos aí a comparação e a metáfora, que são muito parecidas, mas que têm diferença sim, e nós iremos ver agora, certo? Temos aí uns versos de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Nesses versos, a gente utiliza a metáfora, certo? Temos esses dois exemplos para definir melhor. Amor é como fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. No primeiro enunciado, em amor é como fogo, há uma comparação explicitada pela conjunção como. Neste caso, ocorre a figura chamada comparação. No segundo enunciado,
em Amor é Fogo também há uma comparação, porém, ela está implícita e não há a presença da conjunção. Neste caso, temos uma metáfora. Comparação é um recurso de expressão que consiste no estabelecimento de um paralelo entre dois termos com sentidos diferentes. E metáfora é um recurso de expressão que consiste no emprego de uma palavra no lugar de outra, em decorrência de uma comparação subentendida. Metonímia. A metonímia ocorre quando se substitui um termo por outro. Essa substituição, porém, é feita pela proximidade de referência entre os dois termos. Comeu o prato todo. No exemplo, prato substitui o termo comida que estava dentro do prato. A metonímia também ocorre com a omissão de termos subentendidos por outros. Adoro ouvir Caetano Veloso. No exemplo, Caetano Veloso é o termo que equivale à música de Caetano Veloso. Antítese. A antítese dá-se quando se utiliza duas palavras ou ideias com significados opostos. Quem ama o feio, bonito lhe parece. É um ditado popular. Na frase feio e bonito são ideias opostas, mas utilizadas em conjunto para passar o pensamento desse ditado popular. Se alguém ama uma pessoa considerada feia, tal pessoa será considerada bonita pelo ser que a ama. Paradoxo. O paradoxo ocorre quando duas expressões opostas são utilizadas de maneira que foge à lógica. Ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. Não faz sentido que alguém seja considerado feio e bonito ao mesmo tempo por alguém. Por isso, na frase, ocorre o paradoxo. Pleonasmo. O pleonasmo ocorre quando a mesma ideia é repetida excessivamente, com palavras diferentes na mesma sentença. Me sorri um sorriso pontual. Chico Buarque. A repetição é feita propositalmente por Chico Buarque para intensificar o sorriso visto pelo eu lírico e para gerar maior sonoridade à canção. Apesar de os pleonasmos serem recursos geralmente bem aceitos na língua, há alguns chamados pleonasmos viciosos que nós não podemos utilizar, tais como subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, que a gramática normativa recomenda evitar. Personificação ou prosopopeia ocorre quando se atribui características humanas àquilo que não é humano, como objetos ou sentimentos. Eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. Na frase, atribui-se um corpo à sensação de cansaço que se arrasta em direção do eu lírico. A hipérbole corresponde ao uso intencional de expressões muito exageradas para passar-se uma ideia. Que demora, estou esperando há séculos. A expressão há séculos é um exagero para indicar que se estava esperando há muito tempo. Eufemismo. O eufemismo ocorre quando se utiliza expressões para atenuar uma ideia, tida como agressiva ou desagradável. Pessoas da terceira idade sofrem com a estrutura das grandes cidades. A expressão terceira idade é equivalente para pessoas velhas, a fim de expressar esse conceito de maneira atenuante. Ironia. A ironia ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção que diz o oposto do que realmente se quer dizer. Não para de chover. Que ótima ideia vir hoje para a praia.
Anáfora. A anáfora é a repetição proposital de uma mesma palavra ou expressão como um recurso estilístico, dando ênfase àquilo que se repete. É muito utilizada em pessoas e músicas. Nos versos seguintes da canção Pedro Pedreiro, a anáfora via a repetição do verbo esperando. Assim pensando, o tempo passa e a gente vai ficando para trás, esperando, esperando, esperando. Esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento. Desde o ano passado para o mês que vem. Chico Buarque. Muitos textos publicitários podem utilizar a anáfora, já que a repetição chama atenção e torna o enunciado mais fácil de ser memorizado. Tá na moda, tá na mão, tá na CIA. Como aquele também, Papa é Pio, vamos para casa, Pio, né? Essas foram as nossas fontes desse slide, tá certo? Da nossa revisão da P1 e agora vamos para a nossa revisão da P2. Na nossa revisão da P2, como já havia falado, em literatura, iremos abordar o classicismo em Portugal e na gramática semântica. Camões. A lírica e a épica de Camões foram as principais expressões do classicismo em Portugal. Além do poema épico Os Lusíadas e de poemas líricos como sonetos e oitavas, Camões algumas peças teatrais, inspiradas nas obras de Gil Vicente e nos modelos da antiguidade greco-romana. Entre os outros representantes do classicismo português destacam-se Francisco Sá de Miranda na poesia, Fernão Mendes Pinto na prosa com a crônica de viagem Peregrinação e Antônio Ferreira no teatro com a tragédia Castro. Luís Vaz de Camões, um dos maiores poetas portugueses e da literatura mundial. Foi a partir de Camões que a literatura portuguesa ganha notoriedade. Supõe-se que Camões nasceu por volta de 1524 em Lisboa, em uma família fidalga empobrecida, e que morreu na miséria em 1580. A vasta cultura de que era dotado faz supor que cursara a Universidade de Coimbra, ou ao menos estudara no colégio de um mosteiro, no qual seu tio, Dom Bento de Camões, era prior. Conhecia profundamente a ciência de seu tempo e, em especial, obras de escritores clássicos, gregos e latinos, e modernos, italianos e castelhanos. Camões lutou por seu país contra os mouros no norte da África, onde perdeu um olho. De volta a Lisboa, passou a ter uma vida de boemia que o levou à prisão e ao exílio de 1553 a 1570. Nesse período, viveu na Índia e na China. Ao retornar a Lisboa, publicou em 1572 Os Lusíadas, obra-prima que se constitui na principal expressão da literatura portuguesa, no Renascimento, e na qual se conciliam a rica experiências de viagens e a vasta cultura do poeta. A épica. Em 1572, Camões publica Os Lusíadas, poema que celebrava feitos marítimos e guerreiros recentes de Portugal. O livro também narra a história do país, de sua fundação mítica até o período histórico. O poeta português encontrou na expansão marítima e comercial de seu país, ocorrida entre as últimas décadas do século XV e o início do século XVI, o motivo para cantar as glórias do povo português. Essa expansão foi um acontecimento importantíssimo na Europa, pois com ela os portugueses, além de vencer os oceanos, alargaram os estreitos limites geográficos e culturais da Idade Média.
Em Os Lusíadas, Camões, por meio da narração da viagem de Vasco da Gama às Índias, exalta a grandeza histórica dos lusos, daí o nome Lusíadas. Desde a fundação da nacionalidade até a edificação do Império Ultramarino, nessa epopeia o heroísmo é ampliado, pois Camões canta não apenas as glórias de um herói, mas também de um povo. Vasco da Gama é um herói coletivo que representa todos os portugueses. Temos aqui a estrutura de Os Lusíadas. A epopeia de Camões tem 102 estrofes divididas em 10 cantos. Cada canto é uma parte do poema e corresponde no texto em prosa a um capítulo, seguindo modelos clássicos como a Ilíada e a Odisseia. Camões organizou os cantos em proposição, invocação, dedicatória, narração, epílogo. A lírica. Na poesia lírica, Camões cultivou gêneros prestigiados no classicismo, como o soneto e a oitava. Ao realizar essa produção, o poeta, sem romper com a velha tradição lírica galego-portuguesa, garantiu a coexistência de novos e velhos gêneros, bem como de novas e velhas métricas e convenções literárias. Desse modo, sua poesia lírica não se caracteriza pela ruptura, mas pela continuidade e pelo aproveitamento da tradição medieval cultivada na Península Ibérica. A lírica amorosa camoniana segue a concepção estética do classicismo e apresenta a influência de Petrarca e do neoplatonismo renascentista. Nos poemas líricos do autor, o conceito trovadoresco de amor é aprofundado. A mulher amada é idealizada, é uma fonte de virtudes, um ser celestial, perfeito. Esse retrato divinizado da figura feminina costuma ser traçado por meio de uma profusão de adjetivos que ressaltam mais suas qualidades interiores do que suas características físicas, pois o sentimento amoroso do eu lírico é desinteressado dos prazeres físicos e sensoriais. Porém, em Camões, há também a expressão do amor sensual, inspirado nas figuras mitológicas da cultura grego-latina e do sentimento amoroso que aspira à realização concreta, material, afastando-se, portanto, da concepção de amor espiritualizado e idealizado. Nos poemas em que o sentimento amoroso se expressa pelo desejo físico, a mulher é retratada como um ser impiedoso e cruel, que provoca dor naquele que a ama. Na lírica amorosa camoniana, manifesta-se então o conflito entre o amor profano, material, e o amor espiritual, puro. Em termos estilísticos, essas contradições são geralmente expressas por meio de figuras de linguagem, como a antítese e o paradoxo, que inclusive nós já estudamos. Outro aspecto da lírica camoniana é a lírica filosófica, que reflete sobre a vida, o homem e o mundo, e tem como um de seus temas a passagem do tempo, que desfaz as esperanças, substituindo o bem, sempre efêmero, passageiro, pelo mal, que perdura. Agora vamos abordar a temática da semântica. Semântica é a parte da linguística que estuda o significado das palavras, das frases, dos símbolos, imagens, etc. Além disso, a semântica dedica-se ao estudo das distintas mudanças de significado que as palavras podem ter dentro de diferentes contextos. Polissemia e ambiguidade. Vamos abordar agora a polissemia. A polissemia acontece quando uma mesma palavra pode ser interpretada em diversos significados, proporciona mais de uma leitura. Exemplos de palavras polissêmicas:
Cabo pode ser cabo de vassoura, cabo da faca, de um policial militar. Banco pode ser a instituição comercial financeira ou lugar de sentar. Manga pode ser a manga da fruta ou a manga da roupa, né? Da parte da roupa. Pé pode ser pé de moleque, o doce, aquele bolo gostoso. Pode ser a parte do corpo humano, né? O nosso pé. Ou o pé da cadeira, o pé da mesa. Entenda, as palavras mostradas acima podem ter vários significados. Os sentidos mudam apenas no contexto em que foram inseridas. Ambiguidade. Anda ao lado da polissemia, porém, a ambiguidade não está atrelada a vários significados, mas sim às possíveis interpretações em uma frase. Isto é, ambiguidade está relacionada ao duplo sentido de uma sentença ou palavra, enquanto que a polissemia caracteriza-se pelos vários significados de uma única palavra. Então, ambiguidade é a abertura que uma palavra ou oração pode deixar para interpretações. A possibilidade de olhar por vários ângulos uma mesma coisa. Trouxe aí o exemplo dessa imagem, né? Que uma hora a gente vê um cálice ou uma taça, né? Ou outra hora nós estamos vendo dois rostos. Então, é uma imagem ambígua. O policial prendeu o suspeito em sua casa. Na casa de quem? Fica a dúvida. Do suspeito ou do policial? A estudante falou para a professora que era solteiropolitana. Quem era solteiropolitana? A estudante ou a professora? Sinonímia. No estudo semântico, sinonímia acontece quando duas palavras com significados diferentes são colocadas em um contexto em que passam a ser sinônimas. Isto quer dizer que não são palavras sinônimas, mas dentro daquela determinada oração assumem significados iguais. Cuidado! Essas expressões não são sinônimas, apenas estabelecem uma relação de sinonímia dentro de um contexto. A paz e a tranquilidade reinavam na casa de Marcelo. A ponte da esquina quebrou porque era frágil e fraca. Entenda, os substantivos paz, tranquilidade, frágil e fraca, quando separados do contexto, não são sinônimos. Contudo, dentro do contexto de cada sentença, elas possuem o mesmo significado, ou seja, estão estabelecendo uma relação de sinonímia. Parafrase é a reprodução de uma ideia por meio de outras palavras, diferentes das empregadas no texto original. Né? Eu trouxe essa imagem porque ela ilustra muito bem a parafrase, né? Maurício de Souza, ele refez a imagem da Mona Lisa, só que com o olhar dele, com a Mônica Lisa dele, tá certo? Trouxe esse exemplo também de texto. Um sultão sonhou que tinha perdido todos os dentes. Quando acordou, mandou chamar um sábio para que ele interpretasse seu sonho. Que desgraça, meu senhor! Exclamou o sábio. Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade. Que insolência! Gritou o sultão, enfurecido. Como ousa dizer semelhante coisa? Fora daqui! Chamou o guarda e ordenou que dessem 100 chicotadas no sábio. Mais tarde, pediu que trouxessem outro sábio e contou o que tinha sonhado. Este, depois de escutar o sultão com atenção, disse: Senhor, grande felicidade que lhe foi reservada. O sonho significa que o Senhor sobreviverá a todos os seus parentes. O semblante do sultão iluminou-se com um grande sorriso
e ordenou que pagassem 100 moedas de ouro ao homem. Quando o sábio saía do palácio, um cortesão disse, admirado: Não é possível. A interpretação que você fez do sonho foi a mesma do primeiro sábio. Não entendo por que o primeiro recebeu 100 chicotadas e você 100 moedas de ouro. O segundo sábio respondeu: Lembre-se bem, meu amigo, tudo depende da forma como você diz as coisas. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a comunicar-se. Da comunicação depende, muitas vezes, a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Essas são as fontes que a gente retirou para fazer o nosso slide da AP2, dos conteúdos da AP2. E se vocês quiserem, né, se aprofundar mais no conteúdo, nós temos também as outras videoaulas gravadas com este mesmo conteúdo, tá certo? Gratidão